Fala pessoal, tudo beleza? Para quem não sabe ainda vai ficar sabendo agora, no nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano dos colégios militares do Brasil, além das disciplinas aí de matemática e língua portuguesa que nós já temos lá, nós estamos ofertando agora aí também as disciplinas de ciências, história e geografia, com o intuito de preparar aí aqueles alunos que também vão prestar o concurso para ingresso no 6º ano do CPMPR, que é o Colégio da Polícia Militar do Paraná. Além das videoaulas teóricas, pessoal, nós vamos ter também lá todos os materiais de apoio em PDF, tá? Com toda a teoria detalhada, muitos exercícios para os alunos poderem treinar muito e também nós vamos estar disponibilizando aí logo na sequência todas as provas do CPMPR resolvidas desde o ano de 2010 até a última prova que foi realizada aí. Então veja, é muito conteúdo para os alunos poderem ver, rever, revisar e arrebentarem lá no dia do concurso. E hoje eu estou trazendo aí para vocês uma das nossas videoaulas de História e Geografia. Fiquem aí, então com o nosso professor Erickson. E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Erickson e hoje nós vamos dar seguimento aos nossos conteúdos de História do Brasil. Mais especificamente vamos falar agora sobre o ciclo do ouro. Um novo ciclo econômico no Brasil colonial que vai vir justamente para buscar substituir o ciclo da cana-de-açúcar, que como nós já vimos anteriormente, estava em declínio, estava com problemas. Como é, gente, que começa o ciclo do ouro? Ele vai começar na região das Minas Gerais. A região das Minas Gerais, ela começa a ser explorada, como nós vimos na aula anterior, a partir da ação dos bandeirantes. Aí a grande importância do movimento bandeirante no Brasil, porque possibilitou descobrir em regiões no país que tinham ouro, pedras preciosas e que poderiam, portanto, dar início a um novo ciclo econômico bastante importante. Era nessa região das Minas Gerais que era realizada essa exploração de prata, ouro, pedras preciosas, entre outras coisas. E na imagem vocês conseguem ver mais ou menos como é que acontecia. Detalhe, né, pessoal? Estão vendo aí na imagem que tem muitas pessoas negras, ou seja, o trabalho escravo que antes era realizado efetivamente nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar, começa também a ser utilizado na mineração. Então o trabalho escravo, ele aumenta no Brasil, ele continua crescendo, só que agora como o trabalho das pessoas escravizadas voltado a minerar, voltado à extração desses minérios valiosos na região das Minas Gerais. E assim nós temos, né, essa ideia do trabalho escravo nas minas. É uma imagem aí, gente, que reproduz um pouco disso, né? Condições muito precárias, não haviam muitas roupas, equipamentos, né, sem segurança nenhuma, e por isso que muitos escravos morriam. Eles morriam porque as minas eram perigosas, elas podiam desabar, eles podiam ficar doentes. Então, portanto, né, não havia muita preocupação com relação a isso. Por quê? Quando um escravo morria, um dono de escravo ia lá e comprava outro, substituía, ok? Então, era assim que as coisas aconteciam. E o que acontece? Na medida que vai se encontrando mais e mais ouro na região das Minas Gerais, há um êxodo para aquela região. Êxodo é uma palavrinha complicada, né? O que significa êxodo? Significa movimento, abandono, migração. Então, a região do Nordeste, gente, até ali o século XVII, início do século XVIII, era a região mais ocupada do Brasil colonial. Era onde tinha mais gente, mais fazendas, mais escravos. Só que quando descobre-se o ouro na região das Minas Gerais, que fica na região sudeste, aí as pessoas começam uma espécie de corrida pelo ouro. As pessoas querem ficar ricas, querem encontrar ouro, querem mudar de vida. E os senhores de engenho querem lucrar mais. Então, portanto, eles vão abandonando alguns engenhos, vão fechando alguns empreendimentos e vão se direcionar para Minas, levando seus escravos consigo. E aí a região das Minas Gerais começa a ficar cheia de gente. Começa a ficar muito ocupada. E é assim que a região sudeste do Brasil vai tornando-se gradualmente a região mais ocupada por população no Brasil. E isso fica até os dias de hoje. Até os dias de hoje, galera, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro compõem ali uma das regiões onde existe o maior número de pessoas habitando o Brasil. Então, portanto, esse êxodo nordestino agora em imagens, né, para ficar bem claro. Corrida pelo ouro, justificada pela crise da cana-de-açúcar e justificada pelo desemprego.
Porque se o açúcar declina, como eu já falei em aulas anteriores, tudo que está ao redor dele também declina. E aí aqui nós temos nessa imagem, né, aquela ideia de onde vai acontecer as principais zonas de mineração. Tudo que está em amarelinho no mapa é onde acontece com maior, digamos, êxito a mineração aqui no Brasil. É onde eles começam a encontrar mais facilmente metais e pedras preciosas. Isso justifica porque que muitas pessoas mudaram para aquela localidade. Porque tinham aquele sonho, né, de mudar de vida, de ficarem ricas e assim por diante. Só que nós vamos ver que isso não vai acontecer da maneira como muitas pessoas pensaram, tá, gente? Isso porque o ouro, diferente da cana-de-açúcar, pessoal, ele é muito facilmente escondível. Você esconde muito fácil. Porque diferente de como nós geralmente vemos nos filmes, nos jogos, eu acho que vocês jogam aí, né, na internet e tudo mais, o ouro não é encontrado em anéis, como no Sonic, por exemplo. Ele não é encontrado em barras de ouro. Ele é encontrado em pepitas, pequenas pedrinhas, muito pequenas mesmo, que às vezes você consegue engolir para esconder, colocar embaixo da língua, esconder no cabelo, buraco da orelha, embaixo do braço e até embaixo das unhas, se a unha for comprida. Então havia muitas maneiras de esconder o ouro. E o governo de Portugal sabe disso. E o governo de Portugal, portanto, ali por volta do século XVIII, ele vai instaurar um sistema de vigilância e de cobrança de impostos muito bem estruturado. Muitos portugueses, soldados, vêm para cá para fiscalizar, para vigiar as zonas das minas, para que ninguém saia com ouro dali sem pagar os devidos impostos. Então Portugal vai começar a ficar em cima da zona de mineração para que ninguém deixe de pagar os impostos. E não eram poucos, eram vários impostos. E inclusive, para facilitar essa cobrança, Portugal vai criar as chamadas casas de fundição. As casas de fundição, a gente imagina em um lugar feito pelos portugueses para pegar o ouro nesses formatos em que ele era encontrado, ou em pepitas, ou em pó, ele era raspado, né? Pequenas pedrinhas. Eles derretiam o ouro nessas casas de fundição e transformavam em barras igual essas que vocês estão vendo aí, ó, que são numeradas, que são carimbadas. E assim, eles conseguiam controlar muito bem a extração do ouro no Brasil. E aí, já nesse momento em que os mineradores, os mineiros, né, iam ali com aquele ouro nas casas de fundição, ali já era feita a separação dos impostos. Então ficava difícil fugir dos impostos, que eram vários. Por exemplo, o imposto de captação. Era uma espécie de imposto pago por aqueles que viviam na região mineradora. Ou seja, só por você estar morando na região das minas, já tinha que pagar. Mesmo sem encontrar ouro, já tinha que pagar um tanto. Além disso, tinha a derrama, que era um imposto feito anualmente. Era uma espécie de meta estabelecida pelo governo de Portugal, onde todos os mineradores da zona da mineração tinham que, no final do ano, entregar uma certa quantidade de ouro para Portugal. Era um imposto também muito caro, um imposto que custava muito o trabalho dos mineradores. E o imposto mais tradicional e que mais incomodava chamava-se quinto, também conhecido como finta. Esse imposto, gente, ele equivalia à quinta parte do que era explorado. Ou seja, a quinta parte da quantidade de ouro que era extraída por um minerador tinha que ser entregue para Portugal como imposto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine que eu sou um minerador e eu extraí 100 quilos de ouro. Qual é a quinta parte de 100 quilos de ouro? É só você dividir os 100 quilos por 5. Dividindo 100 por 5, o resultado será 20. Ou seja, 20, 20, 20, 20, 20, igual a 100. A quinta parte, portanto, é 20 quilos de ouro. Então, era um imposto bastante caro e isso incomodava muito os colonos da época, né? É por isso que, no geral, o ciclo do ouro ele não permitiu que todos ficassem ricos. Ele vai permitir uma urbanização na região das minas, muita gente morando aproximado, muitas casas, casas de até 2 andares, começa a se ter calçadas, ruas, estábulos, centros de comércio, bares, pousadas.
é uma área urbanizada. A diferença da área urbanizada para a área rural, né, gente, é que na área urbanizada as pessoas moram muito pertinho, que nem nessa imagem que vocês estão vendo, ó. Tem uma igreja, tem casas, tem comércios, tem prédios, né? Todo mundo muito perto. Diferente de uma área rural, onde geralmente você tem uma casa e uma fazenda ao redor, tá? E uma característica marcante do período do ciclo do ouro no Brasil é a pobreza, porque muitos abandonaram tudo que tinham no Nordeste ou outras regiões do Brasil para tentar a mineração e não tiveram sucesso. Portanto, eram pobres e que ficaram ainda mais pobres na zona de mineração. Muita desorganização social, desorganização de serviços, não tinha segurança para todo mundo, não tinha saúde, não tinha emprego e nem sequer tinha comida direito, porque estava todo mundo focado em minerar e ninguém focado na agricultura. Então isso começa a trazer problemas de desorganização econômica. E fruto dessa desorganização é a violência. Então muitas pessoas que passam a roubar, passam a matar, a brigar entre si pelo ouro, a brigar entre si por aquelas regiões. Então, portanto, é um período onde vai exigir maior vigilância por parte do governo português, porque há muita instabilidade. É nesse momento que começa a se destacar o comércio com São Paulo. São Paulo, fica próximo à região das Minas, percebe que os mineiros precisam comer, precisam de ferramentas, precisam de insumos, equipamentos, remédios, entre várias outras coisas. E aí São Paulo vai se dedicar a criar uma zona comercial para atender aos interesses das regiões das minas. Então, enquanto as minas extraem o ouro, comércio vai sendo abastecido por São Paulo. Assim começa a organizar um pouco mais a região das minas, tá? E aí começa, obviamente, a ter uma maior interação econômica e demográfica naquela região. A população começa a aumentar, começa a se deslocar mais e assim por diante. E além do comércio, se dedicou também São Paulo à pecuária, à criação de gado, que era justamente para movimentação na época, por meio, né, dos carros de boi, por meio, né, das carroças, e também para comércio do couro, comércio da carne e assim por diante, tudo isso voltado ao abastecimento da população que vivia na região das minas. É aí, gente, que com o aumento da população, aumento da exploração, aumento da desorganização, aumento da violência, tudo que eu disse até aqui, começa a se ter problemas nas zonas de mineração. E esses problemas eles vão exigir por parte de Portugal repressão. Então ali, para impedir a sonegação dos impostos, as violências físicas e os roubos, Portugal vai começar a colocar vigilantes, soldados, pessoas que ficavam nas zonas das minas e nas zonas urbanas para policiar aquelas regiões. Então eram geralmente pessoas muito violentas, que agrediam fisicamente, verbalmente os moradores da região, e isso vai gerando uma espécie de sentimento de revolta naqueles que habitavam as zonas de mineração. Chegando na nossa zona agora, gente, aqui de linha do tempo, vamos adicionar ali o quê? O ciclo do ouro, que vai ter ali um início, de fato, na primeira década do século XVIII, a partir de 1700, 1710, é que a mineração vai se desenvolvendo de uma forma mais estruturada no Brasil colonial daquele período. E, graças ao ciclo do ouro, mais transformações sociais, mais transformações políticas vão acontecer, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Beleza? Eu fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!